Olá, amigos e amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à TV Espaço da Comunidade, né? Já virou tradição nosso encontro marcado todas as sextas-feiras, de 18 às 19 horas. E hoje o nosso tema é um tema que é sempre atual, mas em muitas das vezes passa por despercebido. A gente acaba não dando a devida importância, porque se torna algo tão cotidiano, tão sem esperança, que muitas das vezes passa por despercebido. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saneamento básico em tempos de pandemia. O que muda saneamento básico em tempos de pandemia? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E o nosso convidado de hoje, olha aí o currículo, ó, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri e em Gestão Ambiental pela Faculdade CNA. Especialista em Gestão Ambiental pela FVJ, mestre e doutor em Geografia pela Unesp, professor do Departamento de Ciências Biológicas da URCA, consultor ambiental junto à SEMASSE e IBAMA. E hoje tem um diferencial na nossa TV, hein? Teremos várias participações. Mas hoje eu convido para falar conosco o doutor José Laércio de Moraes. Seja bem-vindo, Laércio Moraes, boa noite. Boa noite, Michael. Consegue me ouvir bem? Sim. É um prazer recebê-lo. É um prazer recebê-lo na TV Espaço da Comunidade. Seja bem-vindo, viu? Bom, boa noite, Michael. Boa noite, ouvintes, né? Que acompanham aí a TV Espaço da Comunidade. Primeiramente, parabenizar, Michael, por esse espaço de debate que é extremamente rico, importante para as discussões, né, sobre diversas temáticas que a gente tem vivenciado na nossa sociedade nesse contexto atual. Não só relacionado a questões políticas, né, mas também relacionado a assuntos do nosso cotidiano que são importantes e necessários a essas discussões para levar para a sociedade um debate de alto nível, né? Então, me sinto lisonjeado de participar desse momento e trazer a minha pequena contribuição para o enriquecimento desse programa. Nós que agradecemos a participação, é uma felicidade, né, hoje ter na nossa TV a sua participação e a participação de outros vazialegrenses, professores. Hoje nós estaremos fazendo uma verdadeira união, né, de professores nesse programa aqui na TV Espaço da Comunidade. E, professor, eu inicio aqui o nosso bate-papo. Na introdução desse tema, eu falava sobre esse tema passar por despercebido na vida das pessoas, apesar de ser algo muito importante, que acaba influenciando em vários setores da nossa vida, mas acaba passando por despercebido. E aí, iniciando, eu lhe pergunto, em tese, o que é saneamento básico? Né? Para a pessoa que está em casa, que está participando, o que é saneamento básico? Bom, Michel, saneamento básico tem um conceito, né, dentro da... Aqui no Brasil existe uma legislação que traz a definição para saneamento básico, certo? Que é a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Então, seria um conjunto de técnicas, de estruturas, né, que visam levar essencialmente 4 serviços à população, certo? Quais são esses 4 serviços, né? O abastecimento de água tratada com qualidade e quantidade suficiente, né, para as populações humanas, a coleta, transporte, tratamento e destinação final do esgotamento sanitário, certo? Que seria a coleta do esgoto nas residências, né? A limpeza pública e a coleta de resíduos sólidos, né? E a drenagem de águas pluviais, né? A drenagem de águas urbanas, né? nas cidades. Então, essencialmente, seria um conjunto de técnicas, de estruturas, né? E de políticas públicas que visam atender esses 4 itens, levando aí, obviamente, maior qualidade de vida para a sociedade a partir do saneamento básico. É muito comum a sociedade, quando a gente fala no entendimento do senso comum, entender o saneamento básico como um sinônimo de esgotamento sanitário. Então, quando a gente fala nas cidades, fala em saneamento básico, as pessoas entendem como a coleta de esgoto, né? Mas, na verdade, é um conjunto de quatro itens, né? De 4 serviços públicos
básicos extremamente essenciais para a saúde pública aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, está constituída a partir desses 4 serviços. Ok. Professor, hoje nós teremos a participação, né, de alguns convidados, e eu iniciaria convidando aqui para a nossa sala, para o nosso bate-papo, a professora Juliana Pereira da Silva. Ela que é graduada em Geografia pela Universidade Regional do Cariri e pós-graduada em Geografia pela FAVENE, professora na Escola Estadual José Corrêa Lima. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Michael. Quero agradecer pelo convite. Boa noite ao professor Dr. Laércio. É um prazer também falar com você nessa noite. E principalmente sobre esse assunto que é muito importante, como o Michael havia falado, passa muito desapercebido, né? Professora, fica à vontade para fazer a sua pergunta, viu? Então, Michael, não seria uma pergunta, né? Seria um esclarecimento. Gostaria que o professor falasse um pouco a respeito de como, né, um bom sistema de saneamento básico, aí contemplando esses itens que ele falou anteriormente, poderia facilitar ou auxiliar nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Pronto. A sua pergunta é extremamente pertinente, certo? Ontem à noite, além de ser professor do Departamento de Ciências Biológicas da URC, eu faço parte do corpo docente, né, na figura não de professor, mas de preceptor, que seria o professor que acompanha os profissionais já formados num programa de residência multiprofissional em saúde coletiva que nós temos na URC em parceria com o Ministério da Saúde. Né? Nesse programa fazem parte profissionais de saúde, e aí eu sou um dos preceptores do núcleo das ciências biológicas. Né? Ontem à noite a gente teve uma reunião online justamente para discutir exatamente esse ponto que você tem colocado. Né? A gente fala muito da transmissão do coronavírus, né? E aí, quando se fala nessa transmissão aqui no Brasil, os principais meios de transmissão que a gente vai ter é principalmente a partir do ar, né, respirando próximo de pessoas que já estão acometidas pelo vírus, ou em contato com superfícies que tenham esse vírus, né, nessas superfícies. Né? Mas, além disso, a gente vai ter uma relação entre coronavírus e o saneamento básico. Por quê? Porque o coronavírus ele tem a possibilidade de sobreviver na água de consumo humano, desde que ela não receba o devido tratamento. Então, o tratamento que existe mais simples, a gente fala de tratamento simplificado para a água, né, que seria a adição de cloro, ele já é suficiente para a eliminação desse vírus. Tá certo? Então, existem várias pesquisas que já comprovam que o tratamento adequado da água inviabiliza o contágio a partir da água que é consumida pelo ser humano. Mas, em várias comunidades, a gente não vai ter o devido tratamento. Né? Então, você vai ter comunidade que recebe água direto de um poço, de forma individual, e essa água não recebe tratamento, é consumida diretamente pelo ser humano, então corre o risco de, havendo contágio, né, havendo o contato desse vírus com essa água, a gente tenha seja acometido pelo coronavírus a partir da água. Um segundo ponto, né, que está relacionado ao saneamento é a possibilidade de sobrevivência do coronavírus. Né? Quando a gente fala de coronavírus, eu estou falando de todas as espécies de coronavírus, tá certo? Inclusive a que causa a Covid-19, certo? Que é o que a gente tem enfrentado nessa pandemia. Então, no esgoto sanitário, né, já tem pesquisas também que apontam que na urina ele tem sobrevivido em torno de 3 dias e nas fezes até 17 dias. Então, se eu não tenho um tratamento de esgoto adequado, eu tenho também possibilidade de, havendo contato de uma pessoa com fezes ou com urina, tá certo? Essa pessoa também seja contaminada, né, e aí venha a ter um problema aí relacionado a Covid-19. Aí vocês podem questionar, professor, mas só o contato direto? Não, a gente pode ter o contato também por os aerosóis, que seria o quê?
gotículas de água, seja ela de água para abastecimento humano ou de água servida, no caso do coronavírus, aí, em esgoto, né? Só a gotícula do esgoto já é capaz de transportar o coronavírus, né? Em relação ao terceiro ponto do saneamento que eu tinha colocado, né, os resíduos sólidos, os vírus eles têm um tempo, né, de viabilidade para contágio, que a gente chama de tempo de persistência em superfícies, né, que vão variar de horas a dias, né? Em algumas superfícies podem durar até 5 dias, e aí isso é preocupante, por quê? Porque as superfícies, o resíduo sólido, o lixo que a gente usa em casa, né, o lixo que é resultado das nossas atividades em casa, imagine uma casa em que eu tenho um paciente que está acometido pela Covid-19. Quando ele tem contato direto com um copo plástico, com uma sacola, e ele joga isso no lixo, está havendo ali uma possibilidade de contágio a partir daquela superfície. Certo? Numa realidade também menos comum na nossa região, mas que também pode estar relacionada a contágio por coronavírus, que é relacionado ao saneamento básico, a gente vai ter também a ausência de drenagem de áreas urbanas. Então, a gente já passou o período chuvoso, né? Mas como o vírus sobrevive na água, né, durante um período aí em torno de 3 dias também, assim como sobrevive na urina, há possibilidade de, caso haja inundações em determinadas áreas, a população também corra risco de ser contaminada, certo? Então, nesse contexto, os 4 itens do saneamento, né, se eles não forem administrados adequadamente, se não houver uma gestão adequada, há, sim, grande possibilidade de que seja aumentado o número de casos em um determinado município, por conta da ausência de um serviço de saneamento básico adequado, certo? Eu creio que de forma resumida, tenha compreendido a ideia geral, certo? Não, com certeza. Levantou até algumas coisas que eu não tinha pensado, mas que no momento que você foi falando, aí eu fui refletindo sobre, viu? Alguma observação, professora Juliana? Não, Michael, fiquei satisfeita com a resposta. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Espaço da Comunidade. Para nós é uma grande honra tê-la participando conosco aqui desse programa. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado. Professor, daqui a pouquinho nós teremos mais uma participação e eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? Alzira Galdino, Nilda Almeida, Lázaro Bezerra, né? Diz aqui, boa noite, meus amigos. Antonieta Maria de Oliveira, Nieta, sempre presente. Francisco Edicélio Gomes, Vanderlei Freire, Bia Costa. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a TV Espaço da Comunidade, que hoje fala desse assunto que é muito importante. Eu acredito que até o final desse programa, as pessoas que estiverem acompanhando vão conseguir assimilar a importância dessa temática que passa tão despercebida no nosso dia a dia, de certa forma, tão desacreditada. Alguma questão que o professor quer pontuar antes da próxima participação? Não, a gente pode ver mais alguma participação, e aí, se não for contemplado dentro das perguntas, eu considero alguns pontos que eu coloquei aqui que são importantes de ser discutidos nessa noite. Ok. Quero convidar agora o professor Antônio Marcos Ferreira de Souza, licenciado em Geografia pela Universidade Regional do Cariri, especialista em metodologia do ensino de História e Geografia pela Faculdade Única, professor de Geografia na Escola Doutor Pedro Sátiro e no Instituto Sátiro Siebra. Boa noite. Boa noite, Michael. Boa noite, Laércio, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite ao vereador Michael e também em nome do vereador Michael, né, saudando o nosso convidado de honra de hoje, né, que é o doutor professor Laércio Moraes. Muito obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade para fazer seu questionamento, sua observação. Professor Laércio, a gente sabe que a gente está vivendo atualmente, né, esse momento de pandemia,
e que, além de uma crise na saúde, é possível que nos próximos anos também a gente tenha uma crise financeira decorrente dos gastos que a gente vai ter com saúde, né, que no momento é o mais importante. Então, é possível que daqui a alguns anos a gente tenha talvez menos recurso financeiro, né, os governos tenham uma certa dificuldade para investir em saneamento básico, né? E eu gostaria que você pontuasse assim, qual a sua opinião sobre a parceria público-privada, né, a parceria de instituições privadas, junto com o setor público, ou então só elas, né, e quais seriam os benefícios, no caso, para esses investidores, quais seriam os benefícios para o governo, né, e também para a sociedade, né, e se você acha que esse seria um caminho, né, depois da pandemia, essas parcerias entre as gestões municipais, estaduais e federais, e os investidores, empresários, pessoal da iniciativa privada. Se esse é um caminho ou se a questão do saneamento básico ela deve ser exclusivamente, né, do poder público. Certo. Marcos, muito obrigado pela sua participação e pela pergunta, que é extremamente pertinente, né? Eu vou pedir licença a vocês para, antes de responder a pergunta, eu introduzir um pouco sobre o assunto, já que não é um assunto comum do cotidiano das pessoas compreenderem, né, como é que está estruturado aqui no Brasil, certo? Então, no Brasil, a partir da Constituição de 88, né, houve a descentralização dos serviços públicos. Então, essa Constituição, ela traz, né, as responsabilidades dos entes da federação. Né? Então, quem são esses entes? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Né? Algumas atribuições, elas são atribuições exclusivas de um determinado ente, outras elas são partilhadas, né, dependendo do interesse, se é local ou regional. Certo? No caso específico do saneamento básico, né, a gente fala de um termo técnico, que é o exercício da titularidade, ou seja, quem é o titular para exercer ou para prestar o serviço de saneamento básico. No caso, o município, né, e o Distrito Federal, que se equipara nessa obrigatoriedade de prestação desse serviço, e o Estado, em caso de haver uma estrutura de prestação de serviço que seja compartilhada. Foi construído um sistema de abastecimento de água, por exemplo, e que esse sistema contempla mais de uma cidade, então, nesse caso, a titularidade poderia ser do Estado. Mas o mais comum é a titularidade ser do município, ou seja, a obrigação de prestação desse serviço, certo? Então, até hoje, né, então a gente tem aí o grande debate colocado pelos técnicos, pela academia, e por parte da sociedade, políticos também, né, em relação às formas de prestação desse serviço. Inclusive, na quarta-feira, foi aprovado pelo Senado Federal o novo marco legal do saneamento aqui no Brasil, que justamente traz essa possibilidade de maior concorrência dentro do setor de saneamento, aí inserindo a iniciativa privada fortemente nessa prestação do serviço, seja na forma de privatização ou na forma de parceria público-privada ou na forma de concessão, né, que são formas diferentes de prestação desse serviço. Até hoje, né, qual é a realidade que a gente tem no nosso cotidiano? Os municípios, eles prestam serviço de saneamento de forma direta, ou seja, existe lá uma secretaria que presta o serviço de abastecimento d'água, ou de coleta de esgoto, ou de limpeza pública, né? Ou esses serviços, eles são repassados para empresas públicas através dos chamados contratos de programa, né, que está estipulado lá a partir da Política Nacional de Saneamento Básico. E o que são esses contratos de programa? O próprio poder público, né, ele pode escolher, no caso da prefeitura, até hoje pode, né, porque não foi sancionado ainda o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado. Então, a realidade hoje é o quê? Os contratos de programa, eles permitem que a prefeitura ela faça um contrato, né, com uma empresa pública. No caso da nossa realidade aqui no Ceará, a empresa mais conhecida é a CAGES, para abastecimento d'água e para coleta e tratamento e destinação final de esgoto sanitário,
né? Então, sem que haja a concorrência, ou seja, o gestor público, o prefeito municipal, né, ele decide fazer um contrato de programa com a empresa pública CAGES, e aí esse contrato é assinado entre as duas partes sem que haja as chamadas licitações, certo? Continua a titularidade sendo da gestão municipal, mas quem presta o serviço é a empresa pública, no caso, a estatal CAGES. Isso pode acontecer também a partir de uma autarquia, como os serviços autônomos de água e esgoto, que a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de Crato, um serviço autônomo que pertence à prefeitura de forma indireta, né? O que é que abre o novo marco legal, né? Abre a concorrência. As empresas públicas, né, as estatais, elas podem continuar prestando serviço de saneamento, mas agora vai ser aberta a concorrência. Esses chamados contratos de programa serão extintos, ou seja, não existe mais essa figura a partir de então, e agora abre-se para licitação. Por exemplo, num município como Vaze Alegre, se vier a abrir, se o município decidir que não vai ser o próprio município que vai prestar de forma direta o serviço, né, ele vai ter que abrir um processo licitatório, e aí a CAGES vai participar, mas as outras empresas privadas também poderão participar, tá certo? Aí eu não cheguei na tua pergunta ainda, né, em relação às vantagens, não respondi ainda, mas é importante essa introdução para a sociedade entender o contexto disso, né, como é que se chega a esse processo de concessão ou de privatização. Concessão é quando continua sendo a prefeitura o titular, né, mas ela vai ter uma concessionária que vai prestar um serviço, e no caso da privatização, não, ela passa toda essa obrigação para a empresa privada, tá certo? Há essa possibilidade. No caso de concessão, por decisão do próprio gestor, pode acontecer a concessão para a iniciativa privada, certo? Então, teve a concessão ali só com a assinatura do gestor. No caso de privatização, tem que ter autorização do legislativo municipal para que haja a privatização desse serviço. Se fala muito, né, a justificativa para a criação do novo marco legal para o saneamento é justamente esse que você coloca na pergunta, né? Que falta recurso para a saúde, falta recurso para a educação, falta recurso para saneamento, e aí a gente tem uma política nacional de saneamento que tem como um dos seus princípios a universalização dos serviços de saneamento, ou seja, levar esse serviço a toda a população brasileira, né? Mas é necessário um volume de recursos enorme para atender toda a população, e se fala que não tem recurso, né? Obviamente, a gente sabe das dificuldades que as crises financeiras trouxeram para os municípios, para os estados e para a própria União. Como solução, se propõe a abertura para a iniciativa privada, colocando que a iniciativa privada vai trazer esses investimentos que são necessários. O que é que eu vejo como vantagem? É a possibilidade, sim, de investimentos da iniciativa privada, mas o que me deixa um pouco desconfiado em relação a isso é porque a gente, na realidade brasileira, a gente vê muito que, na hora de convencer a população, os argumentos são os melhores, mas na prática a gente não consegue perceber isso. Isso já aconteceu na telefonia, isso já aconteceu nos serviços bancários, né, quando houve a privatização de bancos públicos aqui no estado do Ceará, especificamente do BEC, né? E a gente viu recentemente quando foi retirado, né, o nosso direito de levar aquela bagagem nos aviões, né? Aí a partir da determinação da ANAC, a gratuidade para levar aquela bagagem nos aviões, dizendo que baixaria o preço das passagens, e, no entanto, isso não se tornou uma realidade. Então, o que é que me preocupa e que eu vejo como desvantagem? A realidade posta, né, por vários pesquisadores é de que há a possibilidade de que haja uma tarifa maior, né, na cobrança pela água e pelo esgoto a partir do momento em que é privatizado ou que é feita uma concessão para a iniciativa privada, já que se busca o lucro, né? Então, o empresário da iniciativa privada, ao receber um serviço que é público, obviamente que ele vai buscar lucro e que tem que compensar para ele
esses investimentos que devem ser colocados. Um outro ponto que eu vejo também como desvantagem, aí na terça-feira o senador Tasso Gereissati fez uma transmissão ao vivo no seminário de gestores públicos, né, que aconteceu essa semana, seminário de gestores públicos aqui, e aí ele falou justamente disso, do marco regulatório, já que ele foi o relator lá no Senado, né? E aí um ponto que me chamou a atenção foi ele dizer o seguinte, que o BNDES, né, que é um banco público, que tem recurso público, né, já separou uma linha de financiamento para a iniciativa privada e para as empresas estatais, justamente para investir no saneamento. Então, me gera um questionamento, né? Não tem o dinheiro para o poder público investir diretamente, mas esse dinheiro tem lá no BNDES para emprestar aos empresários e os empresários lucrarem em cima de um serviço público, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir e que, infelizmente, né, eu creio que se não o for hoje ainda, mas lá na segunda-feira o presidente da República vai sancionar essa lei e passa a ser uma realidade, não mais um objeto de debate pela sociedade, certo? Então, a gente, em meio à pandemia, né, foi aprovado algo sem que a sociedade tivesse sequer a possibilidade de discutir de forma concreta. E aí, quando você vai lá no próprio site do Senado, né, que é feito toda uma discussão pública para votação, né, algo em torno de 10 mil pessoas votaram sim ou não para esse projeto, né, e a grande maioria votou não, né, algo em torno de 7 mil pessoas votou não para esse projeto de privatização. No entanto, os nossos representantes foram contrários à opinião pública, mesmo que pouco representativa, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido. É difícil a gente analisar, porque a gente está vendo um cenário de projeção, né? Não tem uma realidade que eu estou visualizando enquanto pesquisador para dar uma opinião. Então, todas as minhas opiniões são vendo um cenário futuro, que é um cenário que não me vem, na minha visão, algo muito bacana. Talvez a gente continue com os mesmos problemas e estenda esses problemas aí, aumentando as tarifas, dificultando o controle social em relação ao saneamento aqui no Brasil, certo? Alguma observação? Eu gostaria de observar assim, a parte que a gente vê que quando a gente pensa em saneamento básico, a gente pensa primeiramente numa coisa simples, né? Como ele falou aí no início, o professor Laércio, pensa em coleta de esgoto, resíduos sólidos, drenagem e a questão do abastecimento de água, né? Mas quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente vê que é uma questão assim bem complexa. Para ele responder, ele teve que falar toda a questão, né? Como é que é a questão de legislação sobre o tema, né? Como é que pode, como é que não pode, né? Deu para entender, né? A princípio pode, né? Só que tem que ser sempre dentro de da questão legal, né? Tem que obedecer todas as normas, né? E ele foi muito claro a deixar, ele não se posicionou em nenhum momento, assim, ser a favor ou contra, digamos assim, sem dar um olhar mais a fundo, né? Ele mostrou o que é que a gente tem de bom nisso, mas ele mostrou também, né, o lado de que quando a gente fala em iniciativa privada, a gente está falando em empresas, né, e o principal objetivo, né, é a questão de obter lucro, né? Então, a gente vê que, a partir daí, gera um pouco de certa forma, algumas restrições, né? Para a gente ver se realmente é bom ou não, né? Gostaria só de agradecer, né, a resposta da pergunta. Foi bem esclarecedora, né? Eu não imaginava que fosse tão complexa, né, a questão, mas deu para suprir bastante das dúvidas que tinha e surgiu outras também para a gente pesquisar e discutir depois. Pronto. Professor, muito obrigado pela pergunta, né? Eu até peço desculpa ao público por me estender muito, né? Mas é porque o próprio marco legal, ele tem 77 páginas, certo? O novo marco legal tem 77 páginas que tratam justamente disso. Então, não dá para a gente fazer uma análise simplificando demais as coisas, quando, na verdade, você tem um arcabouço jurídico que está por trás disso tudo e que
não permite que determinadas coisas sejam feitas como a gente imaginaria que seria de forma mais simplificada, certo? Então, tem que seguir tudo aquilo que está colocado dentro da legislação. E aí vem muita coisa para ser debatida aí a partir desse marco legal. É isso aí. Okay. Agradecer ao professor Marcos, né, pela participação. Ele que já é um parceiro aí do espaço da comunidade, já teve a oportunidade de, em outros momentos, colaborar com esse debate coletivo, sempre visando aí um bem-estar, né, uma qualidade para a nossa sociedade, a nossa juventude. Professor, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Boa noite. Vamos aqui agradecer, né, professor Lécio Moraes, as pessoas que estão nos acompanhando, né? Quem entrou aqui, Bruno depois, Rita Pereira participando aqui, muito obrigado. Rose Alves, Maria de Lourdes de Oliveira, sempre participando conosco. E você pode fazer a sua pergunta, Rosália Silva também. Você também pode fazer a sua pergunta aqui, que nós vamos aqui, ao final, estar fazendo aí a sua pergunta para o professor Lécio Moraes, tá bom? Então, coloca a sua pergunta aí, dentro dessa temática, saneamento básico em tempo de pandemia. E eu queria convidar agora mais um participante. Vou sair um pouquinho aqui da ordem aqui pré-estabelecida, porque a pergunta tem a ver com essa última pergunta feita, né? Então, eu queria convidar aqui o professor Cícero Anderson de Almeida Bezerra. Anderson de Almeida, professor da Rede Municipal de Varzea Alegre desde 1999, graduado em Geografia e Sociologia pela UES, especialista em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela UFJF e Gestão Escolar pela UFC, mestrando em Ensino de História, URCA e dirigente sindical do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varzea Alegre e também da FETANSE. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à TV Espaço da Comunidade. Boa noite, vereador Michael Martins. Boa noite, professor Dr. Lécio Moraes. Boa noite a todos os varzealegrenses, os internautas que nos acompanham nesse momento, nesse espaço de debate que é tão importante e necessário para a comunidade varzealegrense devido à sua relevância social em levar informação e conhecimento, né, para a sociedade. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ok, perfeitamente. Então, professor Dr. Lécio, antes de adentrar na minha pergunta, que vai de encontro à pergunta do professor que me antecedeu, eu vou trazer alguns elementos e aí no final eu deixo o questionamento, tá ok? Então, dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, estimam que a cada ano no Brasil, 15 mil pessoas morrem e 350 mil pessoas são internadas devido a doenças ligadas à precariedade do sistema de saneamento básico. Estima-se que no Brasil 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e que metade da nossa população, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros, não tem serviços de coleta de esgoto. Estudos apontam que o saneamento básico tem um efeito multiplicador na geração, tanto de empregos, quanto no segmento da saúde, educação e na melhoria da qualidade de vida da população. Os estudos também apontam que a cada R$1 investido em saneamento básico, economiza-se R$4 com gastos com saúde. Com a alegativa de que no Brasil a situação foi agravada com a pandemia do coronavírus, o Senado Federal aprovou, né, nessa última quarta-feira, dia 24, em sessão remota, em caráter aparentemente de urgência, esse novo marco legal do saneamento básico, que você tão bem explicou agora há pouco. O relator da proposta é um senador cearense, né, o nosso conterrâneo, Tasso Gereissati, e ele contou com apoio para aprovar esse projeto de lei, inclusive de outro cearense, do senador Cid Gomes, né? E aí eu queria, nesse sentido, professor, trazer algumas informações, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente, como você mesmo colocou, a gente pensa que tem a ver só com esgoto, né, e com a questão da água. E aí esse projeto de lei, ele prorroga, por exemplo, o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de um recurso que é de todos, que é a água,
né? E extingue o modelo atual, como você já colocou, de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. E aí, a minha pergunta é o seguinte: na sua opinião, por que você acha que o Brasil, historicamente, tem investido tão pouco em saneamento básico? E se você não acha que essas mudanças que foram feitas e aprovadas recentemente, em caráter de urgência, elas não teriam como objetivo beneficiar políticos e empresários do setor, como o próprio Tasso Gereissati? É isso. Bom, vou me deter a uma análise técnica, viu, Anderson? Obrigado pela pergunta. Para não polemizar a questão política, eu vou me deter a uma resposta técnica, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem historicamente esses baixos investimentos em saneamento básico, né? Por quê? Existem 3 alegativas básicas para os poucos resultados que a gente tem em saneamento. O primeiro deles já foi bem colocado pelo professor Marcos, e aí você volta a repeti-lo, né? Está relacionado à questão de investimentos públicos, né? Então, alega-se que não há investimentos que não tem recurso para saneamento, né? Porque já se investe muito em saúde, se investe muito em educação, mas aí eu volto para aquela questão. Se o BNDES tem recurso, né? Isso foi colocado na terça-feira pelo próprio Tasso Gereissati, senador cearense, dizendo que uma linha de investimentos, né, de financiamentos foi aberta no BNDES para as estatais, né, que estão na iminência de desaparecer, isso eu tenho quase certeza, né, porque não vão suportar a pressão da iniciativa privada. E em segundo ponto, né, para a iniciativa privada, né? Esses investimentos, existe esse recurso para emprestar para a iniciativa privada. Então, por que esse recurso não existe também para financiar investimentos pelos próprios municípios, né? Então, esse é um questionamento que eu não teria como apresentar elementos concretos para responder esse primeiro ponto. Em relação à questão de haver interesses políticos, né, por trás disso, né, vou retomar a pergunta, porque aqui mais 2 elementos que acabei esquecendo. O segundo está relacionado à capacidade técnica, né? O primeiro está relacionado à dificuldade de investimentos, né, de recursos para fazer investimento, mas muitas vezes municípios têm o recurso, mas não têm a competência técnica para aplicá-los. Certo? Então, a gente tem que entender que saneamento não é algo tão simples. Então, os sistemas de saneamento, para ser eficientes, eles têm que ser bem projetados, bem planejados, porque a gente não está fazendo uma obra, eu posso estar fazendo uma obra num município e que tem 40 mil habitantes, mas eu tenho que imaginar que há uma projeção de crescimento populacional, de extensão da área urbana desse município, e isso passa por um conhecimento técnico, tá certo? Então, muitas vezes o investimento é de fato feito, tá certo? Tem o recurso, o problema não é relacionado a recurso, mas ele está relacionado à falta de competência técnica ou falta de profissionais, né? Muitas vezes você não tem um profissional, então, portanto, não há como fazer esse trabalho de forma eficiente. E o terceiro ponto, né, está relacionado à falta de vontade política, né? Se eu tenho recurso e eu tenho os profissionais, eu preciso que o gestor público ele tome a decisão de investir naquela política pública, certo? Porque tudo passa por uma decisão dele. Não adianta a Câmara de Vereadores ficar cobrando, não adianta o Ministério Público ficar cobrando, porque a decisão passa pelos gestores. E aí eu coloco de forma geral nos 5.550 e poucos municípios brasileiros, certo? Essa realidade se repete a partir desses três pontos, né? Dificuldade financeira, incapacidade técnica e vontade política, certo? São os primeiros pontos para justificar esse baixo investimento. Em relação ao interesse político, né, de que haja privatização desses serviços, com certeza há, que a maioria dos políticos que estão no Congresso Nacional, né, e aí deputados e senadores, têm interesses ocultos, né, muitos deles são empresários ou são sócios de empresas, e
há forte investimento, né, da iniciativa privada na política. Né? Então, não dá para dizer, eu não vou usar o caso específico, não vou nomear, né, dizendo que é senador A ou senador B, mas que há uma grande defesa, né, em relação à privatização. E aí muitos dos que defendem já privatizaram outros bens públicos aqui no Ceará, né, e no Brasil como um todo. Então, basta a gente ver se melhorou ou não, né, para fazer uma análise desse ponto. E aí, não nominando especificamente o senador Tasso, né, o senador Cid, mas, no geral, há grandes interesses envolvidos quando se trata da aprovação de uma determinada legislação no Congresso Nacional. Obrigado, eu acho que você respondeu bem direitinho o que eu perguntei, e achei pertinente fazer essa pergunta, pegar um gancho com o professor que falou um pouco antes de mim, porque é importante que a população, que as pessoas em geral, os cidadãos brasileiros, eles consigam identificar nesses políticos quem são os que têm esses interesses ocultos e que representam grandes grupos empresariais e que não estão muito comprometidos realmente com os interesses da população. Obrigado, viu? Eu que agradeço a pergunta. Muito obrigado, professor Anderson, pela participação, viu? Professor aguerrido de luta. Muito obrigado pela contribuição aqui na TV Espaço da Comunidade. Boa noite. Tá. Michael, eu que agradeço pelo convite, viu? Parabéns por esse espaço tão importante para a sociedade vazialegrense. Boa noite para vocês e aí um bom debate. Boa noite. Vamos aqui, né, algumas participações aqui, né, no nosso painel. Agradecer aqui Elisafran. Elisafran traz aqui um elogio. Anderson, meu galego dos olhos azuis, né? Também aqui a Nilma Silva, boa noite. A Nova Gonçalves, boa noite. E tem uma pergunta aqui, né? Uma pergunta do... É uma pergunta? Um comentário, né, do Pedro Leil. Não é investido porque saneamento não dá voto. Como você bem disse, quando se investe em saneamento, a economia é em saúde pública. Porém, infelizmente, esse tipo de obra não fica aparente. Uma observação aqui do Pedro Leil. E antes de ir para a próxima participação, professor Laércio Moraes, eu queria fazer uma pergunta. Esse tipo de gerenciamento por parte do município se paga? Por exemplo, o município, ele fazer o gerenciamento da sua própria distribuição de água, o município fazer o gerenciamento do esgoto. É só uma curiosidade que eu tenho. Se paga, dá para pagar toda a infraestrutura, manutenção, funcionários? Michael, primeiro é interessante que a gente faça uma análise da seguinte forma, né? A estrutura que a gente tem de investimentos, né? A titularidade é do município, ou seja, essa obrigação é dos municípios, e aí o município entendendo que não tem capacidade técnica, né? E aí quando eu falo de não ter capacidade técnica, não é que o município seja incapaz, tá certo? É porque há uma complexidade para fazer a gestão do saneamento. Eu preciso de profissionais que projetem redes de abastecimento de água, eu preciso de profissionais que projetem sistemas de tratamento de esgoto, que dimensionem, por exemplo, aterros sanitários para saber qual é a sua vida útil. Então, são conhecimentos extremamente importantes, né, e que nem sempre municípios pequenos vão conseguir fazer esse gerenciamento de forma adequada, né? Há municípios que tomaram a decisão, né, de fazer a gestão do seu saneamento de forma direta, ou a partir da criação de autarquia, como são os conhecidos SAIs, né, sistemas autônomos de abastecimento de água e esgoto. O que é o que eu vejo como grande perigo nos municípios, sobretudo nos municípios pequenos, né? A possibilidade de que haja corrupção nesses órgãos, ou do próprio favorecimento político, né? Isso eu digo de uma forma geral, não direcionando para município A ou município B. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma estrutura, vamos imaginar num município como Várzea Alegre, como Farias Brito, né, e Juazeiro do Norte, que são gerenciados pela CAGES. Então, eu tenho uma empresa estatal que está gerenciando e que não há
influência direta do gestor municipal. Pelo menos eu visualizo dessa forma, né, sobre essas empresas. Né? Quando há, no intuito de cobrar eficiência, né? Isso é a realidade que eu tenho visualizado no meu cotidiano. Quando passa a ser um serviço prestado diretamente, vamos imaginar um serviço autônomo, eu já tenho maior possibilidade de que o gestor municipal ele influencie diretamente, né, dentro daquela empresa pública ou prestando diretamente o serviço de saneamento. Então, pode acontecer o quê? Eu tenho alguém que não pagou a conta de água e que, no entanto, um gestor público não quer que corte a água daquela pessoa, né, por uma questão política. Então, isso prejudica a gestão do saneamento, porque eu preciso arrecadar para que eu tenha a viabilidade econômica para a prestação do serviço, tá certo? Então, a própria Política Nacional de Saneamento e o marco legal, né, a partir do projeto de lei 4162 de 2019, que foi aprovado no Senado na quarta-feira, né, eles falam muito de buscar essa sustentabilidade econômica, ou seja, os sistemas eles têm que ser sustentáveis economicamente. Aquilo que se cobra da população deve cobrir os gastos para o fornecimento do serviço. Então, o meu grande receio é em relação a essa influência de gestores diretamente nessas empresas e, principalmente nos municípios menores, né, essas trocas de favores, esse olho que se fecha para uma determinada inadimplência porque é amigo do gestor, ou então uma severidade na cobrança porque é um adversário político. Então, isso é um risco que eu percebo. Mas, quanto à viabilidade, se for prestado de forma adequada, um serviço com qualidade, com eficiência técnica, os gastos, né, são cobertos pelas receitas que são arrecadadas por esse serviço. Obviamente que tem que ter alguns posicionamentos que não são bacanas, né? Então, eu tenho que cortar a água de quem está inadimplente, eu tenho que fazer a cobrança, eu tenho que colocar na dívida ativa, tá certo? Tenho que fazer parceria com o SPC e Serasa, porque é um serviço que está sendo prestado e que tem que ser cobrado pela prestação desse serviço, certo? Ok. Aqui também participando conosco, Rogéria de Carvalho Costa, né? Boa noite para todos. Raimundo de Souza Vieira, meu grande amigo. Elisa Frank também presente, parabenizando por este debate. E Liduína Souza, professora, também aqui participando. Boa noite, né? Quero convidar agora, mais uma vez, eu vou aqui mexer na ordem, porque eu vou deixar o meu professor por último, né? Meu eterno professor. E eu queria convidar agora Denis Oliveira de Lima, né? Graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri, a UCA, especializando em Ecologia pela UCA, pós-graduando em Microbiologia, né? Pela Faculdade da Região Serrana, trabalha na Escola de Ensino Infantil Fundamental Maria Anésia Ferreira Lima, aqui em Vaze Alegre, no bairro Grossos. Denis, boa noite, seja bem-vindo à TV Espaço da Comunidade. Boa noite, Michael. Boa noite, professor Laércio. Hoje eu tive a honra de cursar algumas disciplinas lá na URCA, né? Minha pergunta seria em torno daquela questão que os meninos também já trataram aí, os outros professores, tanto o Marcos quanto o outro que me antecedeu, né? Que seria com relação a esse projeto de lei que foi aprovado agora no Senado, né? E aí eu queria saber como que o senhor Laércio aí enxerga a aprovação desse projeto pelo Senado Federal, que ele vem no sentido de abrir espaço a essa parceria público-privado no que diz respeito a essa questão do saneamento e também na questão da distribuição de água potável para a população, certo? Então, eu queria saber a opinião do senhor em relação a essa parceria, apesar de que já foi abordado, mas eu queria saber também se para o senhor essa o melhor caminho a ser seguido para a gente realmente alcançar a questão da universalização desse serviço que é tão essencial para a população. Tá certo, Denis. Sempre é uma satisfação revê-lo, mesmo que virtualmente. Certo? Tive o privilégio
de ser seu professor, e aí, de forma muito contente, recebo aqui também a sua pergunta, né? E aí, de antemão, eu vou logo respondendo, né, que eu vejo com muito receio, né? Então, sempre que se coloca só vantagens, né? Quando eu vejo políticos que só colocam as vantagens de um determinado projeto de lei, eu vou com um certo receio, certo? Porque o que se fala muito é dessa questão de investimentos privados para a questão de saneamento. Sim, tudo bem. É necessário que haja investimento privado e, com certeza, vão existir esses investimentos. O que me preocupa é a forma como esses investimentos retornarão para esses empresários, certo? Para a iniciativa privada, porque ela não vai só fazer favor, né? Não se trata de um papel social, né, de responsabilidade social dessas empresas. Se trata de investimentos, né, como o próprio nome já diz, todo investimento ele busca um retorno financeiro por parte da iniciativa privada. E aí o que me preocupa é o quê? O encarecimento das tarifas de água e de esgoto e da prestação de serviços de coleta e tratamento de disposição final de resíduos sólidos, no caso do nosso lixo, certo? Então, eu vejo com muito receio porque é uma defesa muito profunda dos políticos e em nenhum momento é colocado como quais são os pontos negativos disso. E aí, eu vi uma reportagem na BBC essa semana, né, justamente falando disso, né, que a justificativa é de que Paris, de que várias cidades europeias privatizaram seus serviços e aí, por terem privatizados, conseguiram bons resultados em saneamento, mas muitas dessas cidades hoje buscam estatizar o serviço novamente, né? Porque muitas das experiências não foram tão bacanas assim. Então, é algo que a gente tem que ver os dois lados, né? E aí me preocupa muito, porque é algo que a gente não viu, né? São promessas, promessas e promessas que pode a gente estar entregando de bandeja no serviço público, né? Que não tem uma garantia de que vai ser prestado em qualidade e em quantidade suficiente, certo? Para a população. Sim. E em relação à universalização desse serviço, de fato, será que essa parceria público-privado vai conseguir alcançar esse objetivo? Pronto. Então, eu acho difícil, né, que seja cumprida essa universalização. Então, o próprio marco legal, ele estende, né, o prazo para a universalização, então esse prazo vai até 2033, né, o prazo para a universalização desses serviços de água e de esgoto, né, no caso de água e de esgoto dos demais serviços, mas o mais gritante aqui no Brasil está relacionado à água, né, e ao esgoto principalmente, porque a gente tem algo em torno só de 30 e poucos por cento, 35% das residências com esgoto sendo coletado e tratado. Então, demanda muitos investimentos, né? E a minha grande preocupação é de que seja repassado para a iniciativa privada com esse argumento de que vai se conseguir universalizar, né? E chegue 2033 e em 2033 não tenha universalizado coisa nenhuma, né? E aí a gente novamente estender prazos, novamente criar justificativas. Então, são pontos que a gente tem que avaliar. Eu dizer se vai ou não é difícil, porque eu teria que ter um instrumento de ir para o futuro, né? Para ver se realmente, quando chegou em 2033, isso não foi cumprido. Mas eu estou quase para pagar para ver se realmente vai ser universalizado. Eu acho pouco provável que esses resultados cheguem conforme estão sendo prometidos. Ok? Ok. Agradecer ao professor Denis pela disponibilidade. Muito obrigado pela sua participação na TV Espaço da Comunidade. Boa noite. Boa noite. Queria aqui agradecer, né, as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Angelita Duarte, Michael, parabéns por esse assunto que está sendo abordado
Obrigado você, Gelita, pela participação. O nosso amigo Emanuel Leandro, boa noite, meus amigos. Artênio Lima Fernandes, boa noite, também participando conosco. Miguel José, Cícero Aquino. E temos aqui uma observação, um comentário aqui do jovem Valtênio Taveira. No Brasil, há uma precarização das cidades, porque isso tem um custo muito caro. Então, nem todas as cidades do Brasil disponibilizam de saneamento em água e esgoto e lazer. Então, é preciso os governos criar políticas públicas e qualificar áreas não qualificadas e não qualificar mais o que já está qualificada. Existem as cidades compactas, com tudo acessível, em escola, padarias, lojas, supermercados, áreas verdes. Então, os pobres e os que incomodam, em geral, restante apenas áreas menos favorecidas em qualidade de vida. Uma observação aqui, né, do Valtênio, e todos nós sonhamos, né, professor, com essas cidades, eu poderia dizer, cidade do futuro, né, onde tem tudo organizado, cidades planejadas, né? Infelizmente, não é a nossa realidade, mas é o sonho de todo mundo ter uma cidade que seja realmente planejada de acordo com a necessidade da população. Nós teremos mais uma participação, a última participação, professor colaborando aqui conosco aqui nessa noite, esse professor que eu convido com muita alegria, com muito orgulho para participar aqui conosco, porque é o meu professor, né, o meu eterno professor, Paulo Ricardo Vieira, biólogo formado em 1999 pela Universidade Regional do Cariri, enfermeiro especialista em urgência e emergência pré-hospitalar e hospitalar pela Faculdade de Saúde, especialista em urgência e emergência pela Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em enfermagem do trabalho pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, professor no CEDC, tutor do NAPEM Ceará. E eu convido para participar conosco dessa live, desse momento de construção, o professor Paulo Ricardo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Estão me escutando direito? Sim. Boa noite. Me escutam? Sim. Sim, Paulo. Boa noite. Estão me escutando? Estamos. Sim. Pronto, pois, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado, Michael, pelo convite a participar desse debate tão interessante, tão dinâmico, tão necessário quando se fala no momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, porque essa pandemia também tem tudo a ver com saneamento básico, com atos de higiene, atos ecológicos, né? É um prazer estar participando com vocês aqui, com meu amigo particular, doutor Laércio Moraes, que vos dá a honra de estar nessa conversa, nesse debate, né? E se falou em competência técnica, né? E profissional e recursos financeiros. A gente sabe hoje que no Brasil a gente tem até uma facilidade em recursos. A gente tem uma dificuldade em como gerir esses recursos, né? E se falando de saneamento básico, doutor, eu queria perguntar inicialmente, certo? Fazer um questionamento, porque minhas perguntas foram muito bem respondidas pelos demais, certo? Primeiro a gente falou nesse marco, né, legal do saneamento básico, que na quarta-feira passada ela foi colocada em pauta, na qual se debateu muito sobre essas leis de saneamento básico, onde a gente sabe que vai repercutir muito, principalmente na gestão dos futuros gestores que aí estão por vir. Eu gostaria de perguntar, né, quais são os modelos mais apropriados para o manejo desses resíduos sólidos nos nossos municípios, certo? E como isso vem repercutir numa melhora da saúde, né, relacionada à saúde no Brasil, porque a gente sabe que muitos desses problemas que hoje acontecem
devido à não educação no de respeito ao saneamento básico. Como você é uma pessoa muito andada pelo mundo, eu queria que você colocasse assim, a diferença do Brasil com os demais países onde você conheceu e onde você entendeu e estudou sobre esse saneamento básico. Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Se você fizesse uma comparação do Brasil. Certo, porque o áudio do Paulo cortou um pouco, mas eu creio que o geral da pergunta foi compreendida, né? Então, de fato, o Marco Legal de Saneamento, ele traz inúmeros desafios aos gestores públicos, né? E esses gestores têm que estar atentos a essas mudanças, né? E às obrigações que estão postas, né? Uma vez que seja sancionado, eu creio que não haverá dificuldade para que o presidente da República sancione esse novo marco legal. Então, eu vou pegar um gancho, né, para poder comparar com outros países, né? Vou pegar um gancho primeiro falando desses desafios que esses gestores vão ter, já que foi falado em gestão pública, né, para dizer o que é que difere do Brasil para os demais países, isso comparando com países que estão avançados nessa questão do saneamento básico, né? Não comparar com o que está pior do que a gente. Vamos comparar com aquilo que está melhor para que assim a gente possa trazer possíveis comparações que contribuam para a nossa visão de qual é o futuro que a gente busca para as nossas cidades, certo? Então, eu fiquei extremamente preocupado, Paulo e Michael e aqueles que nos assistem, né, com dois pontos principais, que são pontos que eu estudo e que eu venho debatendo há algum tempo. Em 2013, eu publiquei um artigo que foi altamente criticado no âmbito acadêmico, porque eu propunha que a solução para a questão dos resíduos sólidos, né, que foi um ponto colocado pelo professor Paulo, né, estava relacionada à cobrança pela gestão. Eu não acredito que se possa fazer um serviço público sem que se tenha uma fonte de recurso para a prestação desse serviço, certo? Porque a gente percebe uma precariedade e uma falta de recurso para a saúde. Então, se eu tiro o recurso da saúde para investir em coleta de resíduos, então eu nem resolvo o problema de resíduo, nem resolvo o problema de saúde. Então, nessa época, lá em 2013, quando eu estava terminando o mestrado, eu propus na minha dissertação que uma das soluções seriam a cobrança, obviamente, dentro de uma reestruturação tributária aqui no Brasil, não é criar mais um tributo, mas que dentro dos tributos já existentes houvesse uma reformulação dessas tributações e que um deles estivesse ligado diretamente à cobrança pela gestão dos resíduos sólidos. Naquele momento, eu fui extremamente criticado por colegas da academia e por políticos que chegaram a ler o meu artigo, né, que inclusive foi para uma importante revista de planejamento municipal aqui no Brasil, né. O marco legal, aprovado quarta-feira, né, pelo Senado, ele não só sugere, né, mas ele obriga os gestores municipais, né, ou seja, quem é gestor e quem busca ser gestor no próximo ano, tem que estar atento a isso. O novo marco legal, ele estipula um prazo de 12 meses, né, a partir da sanção do presidente, para que seja apontado qual vai ser o instrumento de cobrança pela gestão de resíduos sólidos no município, independente dele estar prestando diretamente ou de ter uma empresa que preste o serviço, certo? Então, ele está obrigado a, dentro de 12 meses, dizer qual vai ser a fórmula utilizada para cobrar pela gestão de resíduos sólidos e comprovar que vai ser implementado essa cobrança. Então, aí mais uma cobrança para o povo. O marco legal sendo extremamente perverso com a população, certo? Então, não é perverso com os gestores, é perverso com a população, porque o gestor vai ser obrigado a implementar a cobrança, mas quem vai pagar de fato pela cobrança é a população.
certo? Um segundo ponto, né, que o Denis havia colocado, se não me engano, foi a extensão do prazo, o Denis ou o Anderson, não me recordo, me desculpe um dos dois se não tiver sido um ou outro, mas o importante é a gente pegar esse gancho. A extensão do prazo para o encerramento dos lixões, né, que são soluções inadequadas para a disposição final do lixo e que traz inúmeros problemas de saúde pública, né, porque muitos vetores de doenças estão lá nos lixões, né, mosquitos, ratos, baratas, que levam doenças para as populações vizinhas àquelas áreas, independente de ser um lixão ou um terreno baldio. Esse prazo foi estendido, mas a extensão desse prazo não foi muito longa, não, certo? Então, o prazo para os gestores é até dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, até o final desse ano, tem que ser encerrados os lixões e adotada uma solução ambientalmente adequada. E aí, vocês vão dizer, professor, mas isso não vai ser cumprido, obviamente. Né, que nos pequenos municípios isso não vai ser cumprido. Mas aí tem uma outra cartada colocada, né, dentro desse marco legal, que é dizendo justamente o seguinte, que esse prazo vai ser estendido, né, no caso, vamos imaginar o município de Vaza Alegre, que tem menos de 50 mil habitantes, né, registrados aí no IBGE. Esse prazo pode ser estendido até 2 de agosto de 2024, caso o município apresente o quê? Um plano de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. O município, no caso de Vaza Alegre, tem esse plano, eu sugiro, como técnico, que o atualize, né, para ver se a realidade do município está contemplada naquele plano, mas, né, volta novamente o quê? Esse prazo é estendido se o município implementar a cobrança pela gestão dos resíduos sólidos. Se não, ele vai ser punido, né, por improbidade administrativa. Por quê? Porque está abrindo mão de arrecadação de receita. Então, o próximo gestor se prepare para isso, porque eu já prevejo o Ministério Público Estadual, né, movendo inúmeras ações contra inúmeros prefeitos que venham mais adiante. Então, já é bom ir se preparando para isso, porque com certeza um marco legal vai ser sancionado pelo presidente da República. Bom, em relação ao saneamento básico, o que a gente tem comparando com outras cidades do mundo? Né? A gente vai ter o quê? Sistemas eficientes que funcionam, né? Então, o tratamento de esgoto, a busca pela muitos países buscaram universalizar o saneamento muito mais rapidamente do que o Brasil. A gestão de resíduos sólidos funcionando de forma muito eficiente. Então, a gente tendo altos índices de coleta seletiva, altos índices de retorno, né, desses resíduos para a cadeia produtiva. Né? E um ponto que eu acho que é fundamental também, que é a fiscalização do cumprimento do papel do cidadão. Aqui no Brasil, a gente finge que faz e o poder público finge que fiscaliza. Né? Isso a gente percebe muito bem com a pandemia. Né? Então, certa vez eu estava na Bélgica e eu perguntei a uma amiga por que todo carro parava quando a gente botava o pé na faixa de pedestre. Se é porque as pessoas eram educadas ou se é porque havia fiscalização. Eu disse, não, aqui as pessoas são muito mal educadas, mas elas têm medo de pagar multa. Então, elas fazem o quê? Elas param o carro porque a todo momento pode estar sendo fiscalizado e não querem pagar uma multa. Então, é melhor parar o carro do que pagar a multa. Aqui no Brasil, a gente tem as leis muito bonitas, né? No entanto, não há uma fiscalização adequada. Então, o cidadão sabe o que tem que fazer, mas ele não faz, e o poder público sabe que tem que cobrar e não cobra. Né? A gente tem visto muito isso na pandemia. Né? Sem particularizar, né? A gente tem visto o quê? Que existe um decreto de isolamento social nos municípios. Então, o poder público criou uma legislação, né? Já que o decreto tem poder enquanto legislação, mas, no entanto, a sociedade nem cumpre, nem o poder público fiscaliza com o rigor que deveria fiscalizar. Tá certo? Isso a gente vai para outras e outras questões. Não seria diferente para o saneamento básico.
certo? Um ponto que é preocupante também para os gestores que vêm no próximo ano, né, é o quê? As cidades em que há uma rede de esgoto, né, e que, no entanto, não há ligação da residência, né, vai ter que haver a cobrança, e mesmo que você pague, você estará obrigado a ligar a rede, ligar o seu sistema individual, a sua rede particular no sistema público, né, na rede de coleta de esgoto que está passando lá na sua rua, né? E não havendo essa ligação, o poder público, né, no caso o município, ou a concessionária, terá que fazer isso e cobrar do usuário por esse serviço, né? Então, isso está colocado também dentro do prazo de 1 ano para que seja cumprido. Então, são muitos desafios para que a gente chegue bem próximo daquilo que os outros países já têm feito com um forte exemplo para aqui para o Brasil, né? A gente perde muita possibilidade. Eu discuti, por exemplo, quando a gente falava de consórcio público, que era uma solução aqui para resíduos sólidos, o consórcio público aqui do Cariri se discutiu, tinha um recurso, se discutiu tanto, né, que o recurso já não dava mais para fazer o aterro sanitário e as estruturas, porque se passou anos, né? Então o financiamento que existia já não dava mais para cobrir aquela estrutura. Então a gente tem muito, é um futuro incerto, eu creio que vai demorar muito para a gente atingir aquilo que outros países já atingiram, mesmo com privatização, mesmo com concessão para iniciativa privada. Eu vejo um cenário de pessimismo para o Brasil, né? Vai ser só mais uma forma de buscar benefícios para a iniciativa privada e o povo só pagar mais imposto, pagar mais taxa e pagar mais uma série de questões que não são prioridades para a população. Professor Paulo Ricardo, aumenta mais a nossa desilusão? Não, mas agradecer, né, o convite, o prazer de estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou eterno admirador do trabalho de vocês dois, certo? Sou suspeito para falar. E dizer que a minha resposta foi sanada. Foi um prazer, garotos, e até a próxima. Muito obrigado, professor Paulo Ricardo. Prazer tê-lo aqui no nossa TV. Muito obrigado. É isso aí, nós continuamos aqui, né? Já chegando nos momentos finais do nosso programa. Mas eu queria agradecer aqui a Carla Milena, participando conosco, a Luísa Souza, José Marques Grangeiro também, a Nova Gonçalves, Elânia Oliveira. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do nosso programa. Professor, fica à vontade para fazer algumas considerações de algum assunto que não foi abordado nas perguntas e que o senhor julgue importante abordar aqui nessa noite. Michael, só reforçar, né, o cenário obscuro que a gente ainda tem a enfrentar, né, a partir da aprovação, né, e da possível sanção do marco legal, né? Então, o que é que eu vejo, e não é uma visão exclusivamente pessimista, mas pessimista e particular. Essa é uma visão baseada num conhecimento técnico, num debate com outros profissionais, né? Então, o que é que eu vejo que vem pela frente, a sociedade já comece a se preparar para isso, né? Que vai ser uma realidade, né? A cobrança pelo esgoto, tá certo? Então, isso, vamos imaginar na realidade de Vaze Alegre hoje, né? A CAGES, que é a empresa que tem um contrato de programa com a prefeitura, né? E aí a maioria do nosso público que está nos assistindo é do município de Vaze Alegre. Então, no caso de Vaze Alegre, que não há cobrança pela gestão do esgotamento sanitário, a população já começa a visualizar que haverá essa cobrança, porque o marco legal, inclusive, traz penalidades para os gestores se não o fizerem. Então, não é só maldade do gestor. Existe uma legislação que o obriga
a fazer essa interligação. Então, não está no desejo da população. Se passa a rede de esgoto, existe a obrigatoriedade, a partir do marco legal, certo? A gente tem isso bem posto, de que seja interligado aquele cano de esgoto da residência, seja interligado à rede pública e de que haja a cobrança, certo? Então, só para vocês entenderem o constrangimento, em muitas residências, a gente vai ter o quê? Uma residência foi construída, o sistema de esgotamento sanitário não existia naquela rua ainda. Então, a gente tinha as famosas fossas sépticas lá no final do nosso quintal, né? E aí a casa está toda bonitinha com a cerâmica, e aí o cidadão diz, não, pode cobrar de mim, mas eu não vou ligar a rede, não. Não é só pagar pelo serviço. Além de pagar, você está obrigado a interligar, certo? Onde passa a rede. Isso está bem posto no marco legal. Então, você vai ter uma série de residências em que vai ser necessário, sim, quebrar aquela cerâmica bonita, aquele porcelanato bonito, aquele piso de cimento mesmo, que a gente tem um gasto para colocar aquele conjunto de canos e interligar na rede. Então, se preparem, gestores, para esse constrangimento junto à população. Vai ser um preço a se pagar por fazer parte da gestão pública. E aí, se não o exigir, vem os órgãos fiscalizadores, né? Aqui, no caso, a gente vai ter as agências reguladoras que vão cobrar da gestão pública que cumpra esse seu papel, né? Que a gente não tem só as benesses, a gente tem os males, né? Que vêm juntos, então a gente tem uma série de ônus por ser gestor público. Então, se preparem para isso, para criar um certo desconforto. Já não basta o desconforto de ter que cavar as ruas para fazer um sistema de esgotamento sanitário, agora vai ter o desconforto de uma série de pessoas reclamando que vão ter que interligar e, além de ter que interligar, pagar por um serviço de esgotamento sanitário, certo? Então, se a nossa continha de água vinha lá R$40, possivelmente ela vai aumentar aí para uns 60, 65, dependendo do percentual que vai ser acrescentado pela taxa de esgoto, certo? Um segundo ponto que os gestores se preparem também é para implementar a cobrança pela gestão de resíduos, né? Então, a famosa taxa do lixo, né? Que vão existir diversos parâmetros para essa cobrança, né? E vão ter que mostrar a viabilidade, não é cobrar qualquer taxa, é mostrar que a taxa que está sendo cobrada, né? Eu estou falando em taxa, mas pode ser a taxa, tarifa, ou outros preços públicos, tá certo? Existem várias possibilidades que no popular é a cobrança mesmo, de um imposto para a gestão do resíduo. Então, hoje a gente tem o quê? Recursos que são retirados do IPTU ou do Fundo Geral para financiar a contratação de empresas terceirizadas que fazem a coleta e o transporte dos resíduos, né? Não há tratamento desse resíduo porque eles vão para um lixão. Mas, a partir do momento em que se instale a cobrança, quem vai pagar por isso, além dos impostos que já pagam, é a população. Então, se preparem para pagar mais uma taxa, né? Por que eu digo que se preparem? Porque não adianta os gestores irem contra isso, né? Porque o próprio marco legal, ele deixa claro que, se não for implantado, né, o gestor incorre em improbidade administrativa, porque está justamente deixando de arrecadar um recurso financeiro, né, abrindo mão de uma receita. Então, abrir mão de receita é um crime de improbidade administrativa, certo? Então, assim como não cobrar o imposto daquela pessoa que coloca uma barraquinha para vender um produto na feira, né? Então, por menor que seja, está sendo cobrado. Assim como é cobrado pelo espaço público que é utilizado, vai ter que ser cobrado pela prestação de serviço de resíduo sólido, com um agravante, né, que essa cobrança tem que ser num valor que financie, né, que tenha sustentabilidade econômica. Eu não posso mais pegar recursos de outras áreas para investir, não. Tem que ser da própria arrecadação, da taxa, tarifa ou preço público, né? Isso está muito próximo. O presidente sancionou, a gente tem 12 meses para implantar isso aí. Então, 12 meses passa voando. A gente está com 6 meses que a pandemia
chegou no mundo, né, praticamente, e passou muito rápido. A gente está com 3 meses de isolamento social. Né? Então, é algo que é preocupante, né, e que eu vejo com muita preocupação em relação aos gestores, mas muito mais em relação à população, que é quem vai pagar esse alto preço. Certo? Então, essa é a minha reflexão. Obviamente que há muito mais a se discutir em relação ao marco legal e a importância de saneamento, né, e de se atingir a universalização desses serviços, mas é importante que os gestores públicos eles busquem soluções para isso, certo? E que reavaliem, né, se é realmente a melhor forma a privatização desse serviço, se privatizar não é mais uma forma de castigar ainda mais a população que já sofre bastante, né? Embora a gente veja que existem tarifas sociais para os diversos serviços, mas não deixa de haver o pagamento, e isso onera muito nas famílias, né? Principalmente nas famílias que são mais carentes nos nossos municípios. E a gente se preocupa muito também, professor, porque existe uma população muito grande no nosso país que vive em estado de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade social. Inclusive, existem muitas pessoas que moram nas conhecidas comunidades ou favelas que ainda não têm sequer direito a esses direitos básicos, né, como saneamento, coleta. E eu queria fazer essa pergunta, né? Quando se fala nessa questão de privatizar, essa semana isso rodou muito na internet, as pessoas falaram muito isso na internet, privatizar. Esse marco, né, essa privatização, ela pode afetar esse acesso das pessoas mais vulneráveis, né? Porque quando se fala em privatizar, gera logo um medo, né, um certo pavor, que não vai ter acesso. Existe essa relação? Pronto. Então, um ponto que é importante esclarecer, né, que eu vi algumas publicações nas redes sociais, por exemplo, privatizar a água, né? Então, não é bem privatizar a água, certo? É privatizar o serviço de captação, tratamento, transporte, distribuição dessa água. Por quê? Porque a água ele é um bem comum e é inalienável. Não dá para privatizar a água em si. O que está tendo possibilidade de privatizar é privatizar o serviço de abastecimento da água, assim como os demais serviços relacionados ao saneamento. A justificativa é justamente o contrário do que foi colocado na tua pergunta, vereador, né? Que a privatização seria para possibilitar investimentos para levar água e saneamento básico, o saneamento básico como um todo, não só água, né, a todas as comunidades, a todo cidadão. Né? Quando a gente fala em universalização, né, a universalização é o quê? É o levar o serviço de saneamento básico a todos os domicílios habitados, tá certo? Então, se eu tenho uma residência que não mora ninguém, o serviço não é para chegar a essa residência dentro do conceito de universalização. A universalização é chegar onde há domicílio habitado, tá certo? Então, se está lá na zona rural, vamos imaginar que tem uma casa que não mora ninguém na zona rural. O serviço de saneamento não, quando a gente fala em universalizar, não necessariamente vai atingir essa residência, e sim só as residências habitadas, né? Que é o que é importante da gente realmente atingir, né? Mas a justificativa dessa abertura para os entes privados, a partir da concessão, né, para empresas privadas, ou a própria privatização, né, que é passar diretamente para essas empresas o serviço, né, sem que haja, porque quando a gente tem um contrato de concessão, a gente tem um prazo determinado, ou seja, eu faço um contrato, esse contrato vai durar 30 anos, né, geralmente os contratos que são contratos de programa com a CAGES, eles têm duração de 30 anos, 20 anos, depende do que foi colocado ali no contrato, né. Quando eu faço um contrato de concessão, no caso que vai ser o novo modelo, ali a gente tem um prazo, né? E dentro desse contrato existem cláusulas relacionadas à universalização, certo? Então eu tenho que dizer, ó, aqui você vai
receber, você vai ficar responsável pelo serviço, vai cobrar uma tarifa que é justa, tá certo? Mas você tem a obrigação de investir para chegar a um determinado percentual, ou seja, até 2033, 99% da população tem que estar sendo atendido com água, com esgoto e com os demais serviços, né, que fizerem parte daquele contrato de concessão. O mesmo acontece com a privatização. Certo? Se eu privatizei, mas na privatização, durante esse processo, essa empresa leva uma série de responsabilidades. Certo? O que me preocupa é o custo para cumprir essas responsabilidades. Tá certo? Se a gente tem uma tarifa que está aí, por exemplo, da água, em torno de R$ 4,00, R$ 4,30 do metro cúbico de água, né? Quanto é que vai ser essa tarifa do metro cúbico de água com uma empresa privada? Aí, essa é a minha grande preocupação. É a que custo vai haver essa universalização. Certo? Então, é algo que preocupa. Né? Eu não me preocupo muito em dizer assim, que não vai chegar, né? Que a gente vai continuar na mesma situação. Até porque existem cláusulas que vão estar presentes nesses contratos. Né? E que, se não for cumprido, vai estar passível de ser aplicado as penalidades cabíveis, né? Dentro daquele contrato. São responsabilidades, né? Que são assumidas por quem receber através de concessão ou através de uma privatização desses serviços. É isso aí, professor. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade. Passou rápido o tempo, né? Já faz 1h30 aí de programa. Vamos ter que fazer uma outra live, viu? Porque eu queria, numa outra oportunidade, a gente conversar um pouquinho sobre esse seu processo aí de aprendizado, esse processo de crescimento na vida acadêmica, que com certeza é uma inspiração para muitos jovens de Vaz Alegre. Eu mesmo me orgulho muito em tê-lo participando desse programa, uma pessoa que é uma grande inspiração. Viu? Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por participar conosco desse programa, viu? Eu que agradeço por esse momento, de poder partilhar, né? Como professor, eu sempre gosto de estar falando, conversando. Então, meus amigos já dizem, se conversar contigo é como se tu estivesse dando uma aula, né? Bem didático para buscar explicar determinados assuntos, né? E aí eu me coloco, Michel, à disposição para que a gente possa conversar um pouco mais, né? Então, apesar de ter uma vida um tanto corrida, né? Mas eu tenho aprendido muito com esse período de pandemia, né, de que a gente tem tempo para tudo, só basta utilizar-se muito bem desse tempo, saber o que é prioridade, o que realmente é importante para a nossa vida, né? Aprender a tomar certas decisões que são importantes para mim também durante esse período, né? E ver o que realmente é importante a gente ter como modelo de vida, né? Então, nesse período, estou terminando mais uma graduação recentemente, né? Estou cursando Geografia lá na URCA, então vivo esse duplo papel de ser professor e de ser aluno, né? Se Deus quiser, em breve, já era para ter iniciado, mas vou iniciar também um pós-doutorado lá na UFCA, na área de desenvolvimento regional sustentável. A pandemia não tem permitido alguns pontos serem fechados, né? Mas a gente está vivendo um novo normal, né? Então, é o que dentro do ambiente acadêmico a gente trata como novo normal. Então, a nossa normalidade vai ser uma nova normalidade, buscando novas formas. Então, na próxima semana eu vou fechar alguns pontos, né, para oficializar esse novo momento acadêmico, que, se Deus quiser, vai trazer uma forte contribuição aí para o conhecimento em desenvolvimento regional sustentável. Né? E tenho buscado estudar um pouco, ler, e eu sugiro para as pessoas que busquem ocupar esse seu tempo, né? Que a gente vivia se reclamando tanto antes, de que não tinha tempo para conviver com a família, de que não tinha tempo para ler, de que não tinha tempo para estudar, e agora a gente está passando tanto tempo em casa e parece que esse tempo que faltava a gente não está percebendo que ele está existindo, né? Então, aproveitem esse momento para conviver com a família, quem pode, né? Aproveitem para estudar, para ler, para se conhecer muito mais, né? Para conhecer
o que vocês têm de melhor, que eu acho que isso é que é importante, isso é o que fica para nós e para os que nos cercam, né? Então, só agradecer, né? Não tenho muito mais o que acrescentar, porque se fosse para a gente debater o tema, dava para se estender aí por pelo menos umas 10, 12 horas de live, mas ninguém aguenta isso, né? Esses dias eu fiz uma live de 3 horas com a professora Laudeci, né? Que no final eu confesso que estava um pouco cansada. A idade vai chegando e a gente vai... Embora a cara não mostre, mas a idade chega, né? Então, só agradecer, Michel, parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que esse novo modelo de fazer política, levando o debate para a comunidade, independente de qual seja o lado que está assistindo, né? A gente tem que encarar os problemas como problemas que estão postos, né? Então, as gestões públicas, elas têm qualidades, mas elas também têm fragilidades, né? E que em determinado momento vão haver críticas, né? Assim como o legislativo também é passível de sofrer críticas, mas eu lhe admiro pela forma como você vem conduzindo tudo isso. Desejo que se for o seu desejo, né? Se for o seu desejo permanecer na política, que obtenha êxito, né, nos seus pleitos aí futuros, sejam eles no legislativo ou no executivo, né? E que só desejo sucesso, né, para ti, para toda a equipe que cerca, né? Então, parabenizar também a equipe que cerca nesse momento na TV Espaço da Comunidade, até porque não é um trabalho individual, ele faz parte de um trabalho coletivo. Parabéns a todos que estão aí também nos bastidores para proporcionar esse momento. É isso aí, o nosso muito obrigado ao professor doutor Laércio Moraes, base alegrense, que hoje esteve participando conosco do programa da TV Espaço da Comunidade, falando um pouquinho, né, sobre saneamento básico em tempo de pandemia. Muito obrigado a você que sempre está nos acompanhando aqui na TV. Obrigado à nossa equipe técnica, Bruno Siebre e Joaquim Anderson. E na próxima sexta, às 18 horas, nós temos um novo encontro marcado. Muito obrigado, boa noite e até o próximo encontro.